Meus alunos do sétimo ano, vamos começar mais uma aula, né? E nessa aula de hoje a gente vai estar falando sobre música, tá? Dentro de expressando a arte através do som, a gente vai estar falando sobre os elementos fundamentais da música: o ritmo, a melodia, a harmonia, e vamos concluir um assunto falando de nossas atividades. A nossa aula está baseada no capítulo 5, na página 34 e 35. Ritmo. O ritmo é um elemento primordial, ele é o mais primitivo, né? O que é o ritmo? É a divisão ordenada do tempo, é a pulsação, é aquela a batida da música, tá? E essa batida, é ela é única, tá? A música ela tem um ritmo pré-estabelecido e ela segue esse ritmo, a menos que a música seja uma música que em determinado momento há uma mudança de andamento. Se há uma mudança de andamento, há uma mudança também do ritmo, mas de forma geral, tá? A música segue o mesmo andamento, início ao fim, né? Quais são os instrumentos que a gente pode considerar como os instrumentos que determinam, tá? Eles é que dão o ritmo da música, eles são é, a função deles na música, tá? Eles são responsáveis para manter o ritmo. Então a gente tem a bateria, temos o pandeiro e temos o tamborim, tá? Um outro elemento que é importante da música, tá? É a melodia. O que é melodia? Melodia é a sucessão de sons uníssonos. O que é uníssono? É um som só, tá? Geralmente eles são em sequência, ou seja, um som após o outro, tá? Ele pode estar sendo repetido, variado, ou seja, uma nota de cada jeito, pode ser um dó, pode ser um ré, pode ser um mi, tá? Ou variando no tempo, dependendo da música, são várias notas que são usadas. E também muda, né, a altura e intensidade. Pode ser um som baixo, um som alto, um som forte, um som fraco, tá? E exemplos de instrumentos de melodia. O que é instrumento de melodia? São aqueles instrumentos que soam apenas uma nota de cada vez, tá? A gente também chama esses instrumentos de instrumento solista. Por quê? Porque ele é responsável por tocar a melodia da música, tá? Então a gente tem aí, na ordem, eu coloquei nessa ordem, né? O saxofone, a flauta, o clarinete, o oboé e a própria voz humana, que eu coloquei ele representado por uma cantora. É importante vocês saberem que a melodia de uma música, tá? Ela pode ser representada graficamente, tá? Por meio da chamada parte. Só para exemplificar, para vocês guardarem bem o que é uma melodia, eu estava falando para os meus alunos, né? E eu estava com um assunto com eles, eu estava falando sobre a melodia de uma música e estava falando sobre a letra de uma música. E um aluno me perguntou: o que é melodia? O que é uma letra de uma música? E eu peguei, comecei a balbuciar uma música para ele. Eu peguei e falei assim: lá, 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 lá. Aí eu perguntei para ele que música era aquela. Aí ele falou assim: parabéns para você, professor. Você tem certeza que é parabéns para você? Como que você sabe se eu não cantei e também não falei o nome das notas? Ah, porque o senhor mudou assim. Exatamente, é isso aí. Eu fiz o lá, 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 mas cada lá que eu fiz, eu dei uma altura que é a altura exata das notas que compõem essa música. Isso é a melodia, é a variação de altura. Eu falei tudo lá, né? Mas eu dei a altura correta das notas e ele identificou que realmente era um parabéns para você. Eu não falei parabéns para você, isso é a letra, né? Isso é a letra da música. Nessa data querida,
eu balbuciei a melodia e ele identificou. Então isso é a melodia. E isso pode ser representado graficamente através das notas. A gente tem ali um atirei o pau no gato. Sol, fá, mi, ré, mi, fá, sol, 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 lá, sol, fá, 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 sol, fá, mi, dó, lá, si, lá, sol, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, isso é a melodia da música. Tá? Além do instrumento fazer, você pode também fazer isso daí, apresentar isso, né, o que o instrumento faz por meio da pauta musical, da música escrita. Já a harmonia, o que é a harmonia? Gente, a harmonia é o conjunto de sons combinados. Para 2, 3, 4, uma orquestra inteira tocar junto, tá? Tem umas regrinhas que devem ser obedecidas para esse instrumento tocar junto e ficar uma coisa bonita. Essa regrinha a seguir são as regras de uma ciência chamada harmonia, tá? A harmonia, o que é? São sons combinados e tocados de forma simultânea, tocados de forma conjunta, tá? É a ciência da combinação de sons, né? E o nosso autor aqui do módulo, ele se preocupou em exemplificar com uma série de instrumentos que fazem sons simultâneos. Ou seja, esses instrumentos que estão exemplificados aqui são instrumentos que tocam duas notas ao mesmo tempo, porque eles tocam ao mesmo tempo o solo, ou seja, a melodia, e eles tocam do outro lado, tá, o acompanhamento, tá? Então a gente tem um piano, né? Já notou que o pianista ele toca com duas mãos? Uma mão faz o solo, outra mão faz o acompanhamento. O violão é a mesma coisa. O violão é um instrumento que ele é capaz de tocar o solo e o acompanhamento. O órgão, né, ou o teclado, também é a mesma coisa. E a harpa. Olha só, esses são apenas uns exemplos. Significa que esses instrumentos que fazem as duas coisas só tem esses, não. Tá? Tem outros mais, mas eu coloquei os exemplos mais conhecidos aqui e os exemplos que estão no livro. Tá? E esses instrumentos que tocam, são capazes, né, de tocar o solo e o acompanhamento, nós chamamos eles de instrumento polifônico. Poli, de vários, fônico, vários sons. Tá? Eles são chamados de instrumentos polifônicos. Bem, então eu vou ficar por aqui, né? Agora a gente vai falar sobre a nossa atividade. Com base em nossa aula e em continuidade ao nosso assunto, gostaria que vocês pesquisassem na internet a definição de música. Tá? Então nós vamos debater sobre isso em sala de aula e ver qual foi a definição que cada um de vocês acharam sobre música. E para exercício dessa aula que a gente falou sobre os elementos da música, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios da página 35. Nós temos aí, né, o exercício 3, tá? E depois, do outro lado, o exercício 1, ABC, que a gente vai conferir em sala de aula. Então, até a próxima aula. Um abraço para vocês.